Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com a segunda parte da nossa série de screencasts sobre como fazer um CRUD completo com XJS utilizando o MVC. Na aula passada então foi isso que a gente fez, a gente construiu o grid, colocamos dois botões, a barra de paginação, mas ainda a gente não consegue ver nenhuma informação. A gente também simulou um erro e aí viu como seria debugar esse erro para poder descobrir o que estaria de errado na nossa aplicação. Então, hoje a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar listar alguns dados que vêm do banco de dados, no caso do MySQL, e a gente vai usar PHP para isso, mas a gente vai focar apenas na lógica utilizada, tá? E não no PHP em si. Então, vamos lá. Aqui, olha, aqui está o nosso projetinho, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui naquele código que a gente pegou lá do GitHub e eu vou copiar essa pasta PHP, tá? E aí eu vou vir aqui, log, dentro da aplicação e vou colocar aqui PHP. Então, vou vir aqui e eu já tenho as informações aqui do PHP. Aqui a primeira coisa é esse arquivo connect. Aqui no connect eu vou colocar qual que é o servidor, no caso é o localhost, qual que é o usuário do meu banco de dados, qual que é a senha, nesse caso não estou utilizando senha, qual que é o nome do esquema, tá? Então é exatamente isso que a gente tem aqui para poder se conectar com esse banco de dados aqui. E é isso daqui. Aí, aqui na Store, a gente colocou essa URL, php listacontatos.php, que é esse arquivo aqui, tá? O que esse arquivo está fazendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele e vou deletar, não deletar tudo, tá? Vou deixar só isso daqui. Aqui a gente está utilizando no nosso root data, tá? Então aqui eu vou colocar data. O XJS, ele precisa de 3 retornozinhos quando a gente está utilizando a paginação. Um sucesso, se é true ou false. Isso daqui eu não entendo muito de PHP, tá? Então vocês me desculpem. Vou deixar só isso daqui, na verdade isso aqui geralmente vai ser true. O total de registro que a gente tem no banco de dados, mas se eu quiser, por enquanto eu posso comentar isso daqui. E o root com os contatos. O que na verdade eu preciso aqui? Então, deixa eu voltar aqui no código PHP de lá, deixa eu só abrir isso daqui. Aqui, na verdade, o que eu preciso? Eu tô com 2. Eu vou incluir, óbvio que eu preciso fazer a conexão com o banco de dados. E aqui, olha, eu preciso fazer a minha query. Vou colocar a minha query aqui, tá? Que na verdade nada mais é que um select tudo da minha tabela contato. E aí, eu vou fazer a consulta e vou iterar para criar aqui esses contatos aqui. Se, olha, eu fizer isso daqui, olha, só fazer aqui um echo contatos, só para vocês verem o que vai sair do banco. Na verdade, eu não sei se vai funcionar direito, né? Então, PHP, vamos ver o que ele vai sair. Beleza. Ele vai pegar tudo que tem aqui, ó, o ID, e-mail, nome, blá, blá, blá. Então, isso aqui a gente nem precisa. Então, para a gente ver aqui qual que é a saída, o que vai mandar para o XJS, é isso daqui, o sucesso true, mais o data encapsulando cada registro do banco de dados que está aqui, tá bom? Cada registrozinho do meu banco de dados. Então é isso aqui que o PHP está mandando para o XJS. Beleza, é isso daqui que a gente precisa por agora, tá bom? Então, olha, se eu vier aqui e fizer um refresh, ele ainda não está indo, porque vamos tentar descobrir aqui, ó. Vamos ver aqui no XHR. Ok. Uma coisa que a gente não fez aqui ainda foi download na Store.
a gente tem duas opções. Ou aqui na Store a gente coloca o autoload true, tá bom? Ou quando, por exemplo, o grid aparecer na tela, a gente chama os dados. Vamos modificar um pouquinho o exemplo que está no blog e vamos pedir para puxar quando o grid aparecer na tela. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui o autoload true, tá? Vou fazer aqui o refresh e aí, beleza, tá vindo aqui tudo do banco de dados. Mas, Loiane, eu tô utilizando paginação, olha. Só que aqui, ó, paginação 0. Deixa eu fechar isso daqui para mostrar para vocês. Eu tenho 198 registros no banco. Página 1 de 8, ID até tudo. Se eu trocar, vai continuar mostrando. Loiane, paginação do Next.js não funciona. Está funcionando perfeitamente, gente. O problema é que a gente, como desenvolvedor, não fez tudo o que era preciso, tá bom? Então, vamos olhar aqui no console o que a gente precisa fazer agora, tá? Na parte aqui de Network, vamos fazer aqui um refresh para ele pegar aqui esse lista contatos. Olha aqui, como resposta, a gente está recebendo todo o JSON, né? O JSON com os trocentos bichinhos dentro, né? Com 198 registros. Mas aqui, olha, e aí é que a gente tem que começar a sempre olhar o console, tá? Se está desenvolvendo com Next.js, você não está utilizando o console para nada, tem alguma coisa errada, tá bom? Então, tem que sempre utilizar o console ajuda bastante a gente. Então, olha só o que ele está mandando. Tá chamando a URL, beleza. Ele tá passando esse underscore DC aqui, com mais isso daqui. Na verdade, isso aqui é para evitar cache, tá? Isso aqui nada mais é que um get time. Ele tá pegando a hora, né? Dia, mês, hora, tá, e transformou isso para um inteiro. E aí ele tá passando aqui, ó, page 2, e comercialzinho, start 25, limit 25. Então, todos esses parâmetros aqui estão sendo passados pela própria URL, ou seja, é pelo request método get do HTTP, tá bom? E aqui, olha, a gente consegue ver o page 2, start 25, limit 25. O que quer dizer isso? Vamos fazer um refresh da página para ver como é que é a primeira coisa que ele vai passar pra gente. Então, vou ver aqui, cadê? No XHR. E ele está passando aqui. Acabei de fazer download na página. Página 1, start 0, limit 25. Vou mudar aqui, tá? Fez esse outro request aqui. Página 2, start 25, limite 25. O start aqui foi 0. Ou seja, do momento que eu fui para a página 2, ele somou o limite padrão de paginação da Store. São 25 registros. Então, 25 mais 0, né? 25. Se eu for para a página 3, isso aqui já vai para 50. Ou seja, o Next.js está mandando para o servidor todos os parâmetros que eu preciso fazer a paginação funcionar. Ou seja, não é o Next.js que vai fazer a paginação funcionar, é você que vai fazer isso com o seu código no servidor. Você tem que buscar no banco de dados apenas os dados que você quer que o Next.js mostre. Ou seja, o Next.js ele não vai fazer a paginação aqui pra gente, tá? A não ser que você esteja utilizando um proxy do tipo memory. E aí você tem, né, dá para você fazer paginação. Mas buscando dados de servidor, no caso aqui de um PHP, Java.net, etc., você é que precisa fazer a paginação. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. O que está faltando? Olha aqui, é bem simples. Como está passando no get aqueles dois parâmetros, tanto o parâmetro de start quanto o parâmetro de limit, eu vou obter esses parâmetros aqui, tá? E aí eu vou mudar a minha query para fazer a paginação. O MySQL é super simples, porque a única coisa que você precisa fazer é passar limit, qual que é o primeiro registro e qual é a quantidade de registros que você quer buscar, tá bom? E aí você faz. Note que agora, se eu for fazer aqui, olha, vou fazer ele vai limpar tudo pra mim. Note que agora ele tá pegando página 1 de 1, tá trazendo 25 registros, tá bom? E aqui, olha, ele tem só 25 registros, tá?
de 1 a 26. 25 registros que a gente buscou no banco de dados. Se a gente vier aqui no response, ó, vier aqui no preview, a gente vai ver que são apenas 25, né? De 0 a 24. 25 registros que ele trouxe pra gente. Não tem aqui os dados, eu não posso clicar nesse botãozinho, tá faltando alguma coisa. O que tá faltando é justamente esse total de registros. Uma coisa que o XJS faz é que o XJS, sabendo o total de registros que você tem no banco de dados, ele consegue fazer a paginação, ou seja, ele vai montar aqui, ó, página tanto, tem tantas páginas, mostrando tanto de tanto. Então, você precisa também passar essa informação para o XJS. Então, aqui eu vou pegar e consultar o total de linhas na tabela. Tá aqui, então, é só um select count, tá bom? Da tabela contato. Então, beleza. Agora sim, se a gente for fazer aqui um refresh, olha que lindo, tá buscando, olha, Bectmoid tá mudando, aqui também busca, e ele consegue fazer agora a paginação corretamente. Então, essa é a parte de paginação que o XJS dá pra gente. Ele monta a barra certinho, ele passa os parâmetros para o servidor, mas é você que vai ter que fazer a paginação. O MySQL é o mais simples, tá vendo? Select from limit, por exemplo. Mas se você estiver utilizando o banco de dados Oracle, então, quer ver, SQL Paging Oracle. E aí, olha, você tem aqui, por exemplo, o Oracle é o mais chatinho de todos para fazer, porque é uma coisa mais ou menos assim. Tá vendo? O número da página mais o page size. Se você for fazer com o SQL Server, já é uma outra maneira de você fazer isso daqui. Então, por exemplo, você utiliza, por exemplo, esse whole number aqui, alguma coisa assim. Ou seja, cada banco de dados tem uma maneira de fazer paginação diferente. O MySQL é o mais simples de todos, tá? Então, beleza, vamos voltar aqui para o nosso código, para o nosso projetinho. E tá aqui, tá tendo paginação, tá funcionando, tudo bonito, tá? Agora a gente quer começar a fazer as coisas, né? Quando clicar em novo, mostrar o form, dar 2 cliques aqui, mostrar o form, excluir, fazer alguma coisa, já que a gente já fez o feijão com arroz. Antes disso, antes da gente começar aqui com os cliques, com os eventos, o que a gente falou? Quando a gente quer que o grid seja populado apenas quando o grid é renderizado na tela. A gente quer tirar esse autoload daqui. Então, olha, se eu tirar o autoload daqui, salvei, vou vir aqui, dar um refresh, ele não vai mostrar nada. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso aqui no controller, tá bom? Dentro do controller, a gente tem uma coisa chamada control, tá bom? Esse control, ele fica dentro do init, que na verdade é uma function, que vai receber a aplicação como parâmetro. Essa funçãozinha que tem aqui dentro. Aí aqui dentro a gente tem esse control, que na verdade é um método, tá? Da própria aplicação, do próprio controller, que vai controlar algumas coisas. O que a gente quer controlar? Aqui primeiro a gente quer passar um selector, tá? Dentro desse selector a gente vai pegar o evento que a gente quer escutar, tá bom? E aqui a gente vai passar a função que vai executar o evento. Então vai ficar mais ou menos uma coisa assim. Então isso é como funciona o controller. Aqui o que é? O XJS, né, JavaScript é tudo orientado ao evento. Quando você clica em alguma coisa, passa o mouse em cima, faz alguma coisa, tudo é disparado um evento. Então, tudo dispara um evento. É a mesma coisa aqui no XJS. Quando, por exemplo, eu clico aqui, eu clico aqui dentro, tudo vai disparar um evento. E aqui dentro, a gente consegue ver todos os eventos que tem. No caso, o painel, né, o grid panel, ele tem 105 eventos que a gente pode escutar aqui no nosso projeto, tá?
Então, um deles é o render. Então, eu vou clicar aqui para o render. Tá? Então, a gente quer fazer um load da store quando o grid for renderizado. Então, quando este grid aqui for renderizado, a gente faz o load da store. Então, como é que é? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente já sabe aqui que o método é render. A gente sabe, vamos botar aqui onGrid render. E aqui, então, a gente faz isso daqui. onGrid render é uma function. Tá? Antes a gente passar para o selector. Isso aqui já é o bastante para mim? Se eu quiser fazer um listener com qualquer coisa aqui dentro, eu consigo fazer isso. O problema é que, aqui, olha, ele recebe 2 parâmetros. O primeiro é o próprio grid e o segundo são opções. Então, olha, boas práticas é o próprio grid, tá? Você tira o this nesse caso aqui, e as opções. Primeira boa prática do dia, sempre copie todos os parâmetros recebidos e coloque aqui dentro, mesmo que você não esteja utilizando, tá? Eu vejo muita gente que não utiliza isso daqui, isso é uma péssima prática, tá bom? Então não façam isso. Porque aqui agora eu tenho o meu componente. Toda vez que um componente do XJS dispara um evento, ele vai passar o próprio componente que disparou o evento. Então a gente tem o grid aqui. O grid. Eu quero pegar a store do grid. Então aqui, olha, se eu procurar alguma coisa de store, eu vou ver que tem esse método aqui, olha, getStore. Copio o cara aqui, olha, getStore. E eu quero fazer o load da store, tá? A store aqui, ela tem o método load, que eu só chamo aqui load. Então, load. Se eu tentar executar, não vai funcionar porque está faltando o selector. Deixa eu ver. O grid, ele tem esse xtype aqui, olha, grid ou grid pane, né? Tanto faz, você pode utilizar qualquer um. Se eu fizer alguma coisa assim, olha, grid render e onGrid render, isso aqui está totalmente genérico, tá? Qualquer grid que eu tiver na minha aplicação, não importa que seja só o contato, tá? Qualquer grid que eu tiver na minha aplicação, quando ele for renderizado, ele vai chamar a store e vai carregar a store daquele grid. Então, isso aqui, olha, é uma coisa totalmente genérica. E é assim que a gente trabalha com genérico. Com componente, através de métodos, eu pego outros componentes e faço alguma coisa com eles. Então, isso aqui está totalmente genérico. Se eu quisesse ser específico, Loiane, eu não quero que todos os grids da minha aplicação carreguem a store. Alguns deles eu já vou deixar a store carregada. Então, como é que você faz? Vamos voltar aqui. Esse grid, ele tem esse alias. Quando a gente trabalha com MVC, geralmente isso aqui vai ser único na minha aplicação. Eu só vou ter uma instância. Eu posso utilizar esse alias, então, para ser único. Então, eu vou voltar aqui. Ao invés de grid, eu ponho contatos grid. E aí vai ser renderizado. Se eu voltar aqui e fizer isso aqui, tá renderizado e aí funcionando tudo bonitinho. Tá bom? Outro detalhe, Loiane, você falou que o padrão de registros é 25. Eu posso mudar isso? Pode. Aqui, olha. Tem uma config, uma propriedade chamada page size. Então, aqui, olha, page size. Então, se eu quiser, eu posso mudar. E isso é da store, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, passar aqui um page size 10... eu posso. Se eu vier aqui agora, apenas 10 registros vão ser carregados para mim, tá? E note que o número de páginas aqui, olha, mudou. Então, eu posso ter quantos você quiser. Vou deixar como padrão, por exemplo, 20. 20 está um tamanho bom. Então, olha, ao invés de 20, aqui agora é 10. E tem aqui, tá? Então, somente com essas configurações você tem tudo. Beleza, vamos lá então. A próxima coisa que a gente quer fazer é quando, por exemplo, clicar aqui no Add, carregue esse formuláriozinho, ou dar um duplo clique, carregue esse formulário. Então, vamos construir esse formulário que é o próximo passo agora. Eu vou precisar criar, então, uma nova view, tá? Eu vou colocar aqui, então, contatos form.js.
mesma coisa, xt, define, ponto e vírgula, passo o nome, que é, deixa eu pegar isso aqui para facilitar, deixa eu fechar aqui que tem bastante coisa, né? Vamos ver aqui, só para facilitar, olha, vou copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, contatos, form. E aqui eu passo. Se eu quiser, olha, vamos colocar isso aqui também para facilitar. Né? Tudo na vida se copia, nada se cria. Vamos ver aqui então. Qual que é a classe do form? Documentação, vem aqui, se você não sabe, form, xt, form panel. Então eu venho aqui, xt, form panel. Vou dar um nome também, um alias. Vou criar aqui então form. E aqui dentro, então, a gente pode colocar as coisas que a gente quer. Mas se eu colocar um form, na verdade, isso aqui, olha, isso aqui é uma janelinha, tá? Então, na verdade, não é um form, é uma janelinha. Então, é xt window. Então, aqui é xt window. Agora sim. Então, é uma janela. Essa janela, vamos lá então, ela precisa de uma altura, sei lá, altura 200. Ela precisa também de uma largura. Vou colocar aqui, sei lá, 200 também, depois a gente vê isso. Essa janela, ela vai ter apenas o formulário dentro. Então, o layout pode ser o fit, só para um componente, né? A gente quer também que apareça, olha, um íconezinho, que é esse íconezinho do usuário. Então, a gente também vai definir um icon CLS. Vamos ver aqui qual que é o do usuáriozinho aqui. É o user edge ou é o user? É esse aqui, eu acho. Icon user. Então, vamos voltar aqui, cadê? Vamos colocar aqui o icon user. E o título, por exemplo, editar, criar contato. A gente vai usar a mesma janelinha, mas depois a gente muda isso daqui. Então vamos lá. Quais são, o que essa janela vai ter, né? O que serão os itens? Na verdade, essa janelinha ela vai ter apenas um item. Então deixa eu botar aqui. Esse item vai ser um form, tá? Nesse form, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó. Um form. Um form que vai ter itens dentro dele, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é declarar, olha, nome, telefone e e-mail. Então, são 3 text fields, né? Então, se você tiver dúvida, você vem aqui, olha, text field. E aí você vê como é que funciona um text field. Geralmente assim, ó, xtype, name e as validações. Então, xtype, vamos copiar isso daqui. Xtype, nome. Então vai ser um text field. O nome, por exemplo, vai ser nome. O nome vai ser name. Porque aqui, olha, uma coisa que a gente vai fazer depois, na hora de editar o form, salvar, uma coisa que eu sempre recomendo para vocês. Sempre que, por exemplo, você vai pegar um formulário para poder editar dados de um grid, o grid está sendo representado por uma store, né? A store está alimentando o grid e a store tem um model. Então, o que eu recomendo é que, por exemplo, cada name, né, o identificador aqui de cada campo, também esteja fazendo match com o data index do grid e também com o nome do campo do formulário, tá? Então, eu vou colocar aqui nome. E aí, eu vou copiar esses 3 mais 2 vezes isso daqui, tanto para o telefone quanto para o e-mail. Então, aqui é e-mail. E o telefone é phone, né, que a gente colocou aqui, phone, tá certo? E aqui é telefone.
tá? Então a gente tem essas 3 coisinhas aqui. Tá faltando umas coisas ainda, mas a gente já faz isso depois quando eu for fazer a explicação. Então vamos lá. Esse contatos form aqui, olha, eu vou vir aqui, antes que eu esqueça, eu vou vir aqui no meu controller e vou colocar também na parte ali de views, tá? Só para deixar isso daqui em algum lugar, porque aí eu já faço referência para isso daqui. Então vamos ver como é que tá ficando. Isso aqui é uma janela, né? Então, olha, aqui, sem fazer lógica nenhuma ainda, tá? Para vocês verem como que esse console, o Developer Tools ou Firebug pode ajudar a gente pra caramba, tá bom? Então aqui, olha, XT, Create, vamos ver se tá tudo ok. Beleza, ele tá criando, só que não tá mostrando ainda. Isso porque a janela, ela precisa, você precisa chamar a janela para mostrar ela. Então ela tá aqui, e ela não tá legal, tá vendo? Olha, o tamanho não tá legal, não tá nada legal. E eu também tive que chamar esse método show. Deixa eu então botar o auto show na minha janela. Auto show true. E não tá legal, né? Deixa eu chamar aqui de novo. Olha, a largura não tá boa, tem que aumentar a largura, sei lá, 400. Depois a gente pode ver exatamente qual que seria a melhor forma da gente fazer isso. Vamos ver aqui. 400 foi muito, né? Mas vamos deixar assim mesmo, sei lá, 350. Faz um refresh. Aqui, olha, para pegar o último comando, eu tô apertando a setinha para cima, tá? E aí ele já mostra para mim. Beleza. Uma coisa que eu quero fazer também, o form geralmente, ele utiliza o Anchor Layout também, né? Então, eu vou botar aqui, ó, Defaults, tá bom? Que aí, todas as propriedades que eu colocar aqui, elas serão aplicadas para todos esses itens aqui. Então, eu vou colocar aqui como default o Anchor de 100%. Anchor 100%. Tá? Que aí eu não preciso colocar Anchor 100% em cada um. Vamos ver aqui então como é que fica isso aqui. Tá faltando alguma coisa aqui, faltou a vírgula aqui. Então, tá vendo, ó? Tá faltando o identificador na linha 18 do formulário. Então, você vê que aqui, né, na linha 17, tá alguma coisa errada na linha 17 ou na linha 18, e aqui faltou a vírgula. Agora, então, a gente consegue. Aqui eu não preciso mais desse show. Vamos lá, tá? Tá legal, então, só que tá muito colado. Vamos estilizar isso aqui um pouco melhor. Aqui eu vou colocar uma margenzinha aqui. Então, eu vou botar aqui um body padding de, sei lá, 10 pixels. 10 pixels, tá bom? Será? Vamos lá. Gente, é assim, tá? Você vai fazendo o XJS, é na paciência, tá? Então, se você não estiver, por exemplo, utilizando o Sentia Architect para fazer a parte visual, é na paciência mesmo, tá? Que você tem que fazer toda essa parte da view, né? O protótipo da view. Então, tá aqui, ó, nome, telefone, e-mail, 3, agora tá bonitinho. Se eu fizer um resize aqui para ver melhor, tá fazendo resize, então o layout tá ok, tá perfeito. Só que aqui, olha, tem 2 botões. Então, isso aqui é uma toolbar com 2 botões. Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui pra gente. Essa toolbar você pode colocar tanto no formulário, né, quanto na janela. Não faz diferença nenhuma, tá bom? Eu vou colocar aqui na janela mesmo, pra ficar mais legal. Então, docked items. Docked items, faltou aqui. Aí eu vou colocar aqui uma toolbar. Toolbar, o doc vai ser, o doc vai ser embaixo, né? Então vai ser bottom. Mas o que a gente pode colocar? É isso mesmo. E agora os itens. Os itens são array, né?
os itens aqui. A primeira coisa que eu vou colocar, né, são 2 botões. Deixa eu vir aqui naquele contatos grid, olha, para facilitar, que coisa legal. Deixa eu copiar isso daqui, que fica mais fácil. E a gente só muda, né? Então, docket items, essa parte aqui de items. Então, aqui vai ser um botão cancelar, um botão de salvar. E os ícones aqui, é o ícone de cancelar que a gente botou aqui de reset, né? Aqui, então, vou botar o ícone de reset. E aqui eu vou botar o ícone de salvar, save. Cadê aqui? Save. Vamos ver como é que isso tá agora. Se vocês quiserem, tá faltando aqui, ó, 39. Na linha 39 ficou faltando o docket items. Ah, olha aqui, ó, docket items é array também. Aqui então é colchete. Ok. Se vocês quiserem também, eu fiz um screencast de live reload. Deixa eu até ver aqui também, ó. Se vocês botarem aqui, olha, é o live reload. Toda vez que você salva, ele automaticamente faz um refresh, tá bom? Então isso aqui é bem bacana também. Tem um screencastzinho aqui utilizando o live reload. Deixa eu ver se eu tô com o live reload aqui aberto. A gente aproveita e usa também, né? Esse screencast não tá saindo tão... não tá tão... live reload. Aqui eu vou adicionar uma pasta. Tudo que a gente for colocar aqui dentro, então, olha, muito mais fácil do que ficar dando refresh. Então aqui eu vou jogar isso aqui dentro do index.html. Posso botar esse cara aqui, não tem importância. E aqui a gente vai dar um refresh agora. O live reload, vamos ver. Ah, não tá respondendo, é ótimo, né? Screencast ao vivo, viu, pessoal? Não tem esse negócio de ficar fazendo e cortando tudo depois, não. Cadê? Ele não quer pegar. Ele tá aqui, um browser foi identificado. Então vamos tentar aqui de novo, ó, o contato, cancelar e salvar, mas isso aqui não tá muito legal. Na toolbar, a gente pode utilizar layouts também, tá? Então um layout que a gente usa na toolbar, por exemplo, a toolbar tá toda horizontal. Então geralmente a gente pode utilizar o layout hbox. Então vamos voltar para cá. Eu vou utilizar o layout, type do layout é hbox. E eu vou fazer aqui, ó, o pack dele vai ser end, porque eu quero que os botões, eles fiquem, vou esquecer da vírgula de novo. Eu quero que os botões fiquem, tá vendo que ele já fez o refresh pra mim sozinho, né? Eu quero que os botões fiquem aqui no final, tá bom? Então, eu já tenho aqui, cancelar, salvar, nada acontece com esses carinhas, mas o meu formulário está criado. Na aula de hoje, então, eu vou finalizar a aula de hoje por aqui, para não ficar tão, né, eu falei que eu ia tentar fazendo mais ou menos em meia hora, já deu mais ou menos meia hora que eu tô gravando a aula. Vou encerrar a aula por aqui, então, vou encerrar esse screencast por aqui. O que a gente viu hoje, então, foi a construção do formuláriozinho, desse formulário aqui, tá? E a gente também carregou os dados e viu a parte de paginação. Na próxima aula, então, a gente começa a brincar com esses botões aqui e a gente vê se a gente consegue terminar na próxima aula. Eu acho que a gente vai conseguir terminar na próxima aula, mas aí eu não tenho certeza, tá? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse screencast e eu vejo vocês no próximo. Até mais!